Meus queridos, olá. Hoje a coisa foi corrida, muito trabalho, graças a Deus, e nós estamos aqui hoje para estudar a penúltima lição do ano e lembrando, estamos estudando neste trimestre o seguinte tema: vencendo as adversidades. Exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E a adversidade que estaremos tratando agora é uma que está em erupção nesse momento, né? Ocupando maior espaço nas redes sociais, na televisão, nas rodas de conversa. E hoje estaremos estudando um exemplo bíblico de como vencer a adversidade quando a adversidade é a difamação. E o personagem bíblico que nos servirá de exemplo hoje é Daniel. E vamos começar definindo o que seja difamação. A palavra difamação vem do latim diffamatio, de diffamare, formado por dis no sentido de estragar, destruir, mais fama, que é rumor, informação, reputação, relacionado ao verbo latino fare, de falar. Assim, difamação é o ato de destruir a reputação de alguém, de falar mal de alguém. Mas difamação também é um termo jurídico que consiste em atribuir a alguém um fato determinado ofensivo à sua reputação, à honra objetiva, e se consuma quando um terceiro toma conhecimento do fato. De imputação ofensiva que atenta contra a honra e a reputação de alguém, com a intenção de torná-lo passível de descrédito na opinião pública. A difamação fere a moral da vítima. A injúria atinge a sua moral, seu ânimo, né? E a difamação ela está elencada no artigo 139 do nosso Código de Processo Penal e no capítulo de crimes contra a honra. Em Portugal, no Código Penal português, está no artigo 180. E aqui no nosso vem com o seguinte texto: difamação, artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O núcleo desse tipo penal se encontra em imputar algo desonroso a outrem, mas não qualquer fato inconveniente, mas um fato efetivamente ofensivo à reputação e que esse fato seja mentiroso. Quando se difama com mentira, é crime. Quando se difama com verdade, aí não é crime, né? Portanto, a difamação é crime, salvo se o que se fala da pessoa é verdadeiro e sua fama é destruída por alguma imputação verdadeira de fato desonroso a ele. Isso, quando a difamação é verdadeira, é a chamada exceção da verdade, então não é crime. Mas nós vamos tratar hoje de uma difamação que, sendo crime ou não, ofende a pessoa. E nós estamos vivendo um momento agudo em nosso país e em boa parte do mundo, onde conteúdos difamatórios têm sido veiculados efusivamente nas redes sociais e na mídia. Alguns criminosos, né, porque são as fake news, e outros verdadeiros. Sendo verdadeiros ou não, criam um efeito contrário de um lado, ou seja, tentam levantar uma boa fama de alguém, principalmente do difamador, enquanto, por outro lado, tentam destruir a imagem de outra pessoa, do difamado. Vemos verdadeiras campanhas para destruir a imagem do político fulano e, com isso, elevar a do político beltrano e vice-versa. Jornais veiculam informações, muitas das vezes até distorcidas, a fim de macular a imagem deste ou daquele, a fim de prejudicar sua fama e, ao fim, de querer usar os meios que tem para algum interesse político ou econômico. Outros levam o povo a desacreditar nos meios de comunicação oficiais, espalhando fake news,
ou divulgando conteúdos verdadeiros que desabonem a emissora tal e tal. Aí já tratam da fama da própria emissora. Uma guerra de informações a fim de ganhar o apoio da maioria e, por fim, alcançar seus interesses próprios. A fama tem sido mais prestigiada do que nunca. Então, as pessoas tentam melhorar cada vez mais sua fama e os adversários a tentam destruir. É uma moeda de valor, né? Artistas amadores tentam a sorte lá no The Voice, no Big Brother, na Fazenda e outros programas para ver se sua fama possa lhe abrir portas. Artistas profissionais tratam de se manifestar em torno de suas ideias para usar sua fama para arregimentar opiniões favoráveis a seus ideais. Muitos se esforçam para ter um minuto de glória ao lado de um famoso e tirar uma selfie. É uma sombra da fama sobre você, é um flash de fama. E mais raramente, ainda há aqueles que se tornam famosos sem que isso fosse a sua intenção. Ficam famosos sem querer ser. A fama pode ser boa ou ruim, e tanto uma como a outra pode fazer você recolher vantagens ou desvantagens. A boa fama te abre portas, mas também acorda a inveja e a cobiça de outros. Por exemplo, com fama você atrai novas oportunidades de trabalho, mas levanta o risco, por exemplo, de você ser sequestrado se for bem sucedido. A má fama te fecha portas, mas isso é bom quando você não as deseja abrir. Por exemplo, um traficante violento é respeitado e temido em sua comunidade, e isso fecha as portas para quem deseja substituí-lo, enfrentá-lo ou desafiá-lo. Para ele isso é até uma vantagem. Enfim, a fama te traz recompensas e riscos. Portanto, a fama é um patrimônio subjetivo da pessoa física ou jurídica. Todos temos alguma fama. Em menor ou maior proporção, temos a fama de alguma coisa, ou porque comemos muito, ou porque comemos pouco, porque somos glutões, ou porque falamos demais, ou porque somos calados, porque somos fofoqueiros ou reservados, ou por ser bom ou mal pagador, de ser calmo ou irritado, de ser lento ou rápido para fazer as coisas, de ser culto ou não. Enfim, quem nos conhece nos atribui qualidades boas ou más que constituem o que podemos dizer que seja a nossa fama. Se o número de pessoas que nos conhecem por algum predicado é muito elevado, somos então famosos. Por isso, todos temos alguma fama. Aqui eu abro um parênteses para te desafiar a saber qual é a sua fama. Seja entre as famílias, entre os amigos ou a sua comunidade. Vale a pena descobrir, pois isso certamente é motivo de portas abertas ou fechadas para você. Assim, a fama é algo importante na vida humana. Quando a adversidade que enfrentamos é a difamação, isso pode nos destruir ou nos construir. Mas o exemplo bíblico que nós temos nos orienta a como enfrentar essa adversidade e vencê-la, e nosso exemplo é Daniel, o profeta. Vamos aprender um pouquinho mais sobre quem foi esse homem de Deus chamado Daniel. O nome Daniel significa aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim julgou, ou ainda, Deus, El, é meu juiz. Daniel é um dos vários profetas do Antigo Testamento. Ele foi um príncipe judeu e, pelas informações de Flávio Joséfo, era da linhagem nobre. Ele foi levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico em meio à rebelião para a independência de Judá em 586 a.C., 596 a.C. Ele devia ter entre 12 e 16 anos quando foi levado cativo. E de acordo com a tradição rabínica, não está na Bíblia, Daniel e outros príncipes judeus foram castrados por ordens do rei babilônico, com o objetivo de desencorajar lideranças e
frustrar o sentimento de independência em meio ao povo dominado. No entanto, ele serve ao rei Nabucodonosor II e seus sucessores com lealdade e competência até o momento em que a Babilônia foi conquistada por Ciro, o Grande. E através da sabedoria oriunda de Deus, ele interpretou os sonhos e visões de reis, tornando-se uma figura proeminente na corte da Babilônia. Joaquim, o rei de Judá, no terceiro ano de domínio babilônico sobre seu reino, rebelou-se e declarou independência. Nabucodonosor II, imperador da Babilônia, imperador dos caldeus, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Nabucodonosor conquistou a cidade e tomou os objetos de valor que haviam no templo de Jerusalém para que fossem conduzidos ao templo do seu Deus, na sala do seu tesouro. Então, Nabucodonosor, segundo o relato bíblico, chamou Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, e ordenou que escolhesse entre os jovens prisioneiros israelitas das famílias que haviam liderado aquela rebelião judaica, ou seja, da família real e dos nobres. Todos eles, esses jovens, deviam ter boa aparência e não ter defeito físico. Deviam ser cultos e instruídos. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios, a fim de prepará-los para o serviço governamental. Esse era um processo de aculturação, onde os dominados eram gradualmente inseridos na cultura do dominador. Era uma prática muito comum entre os antigos dominadores. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aspenaz lhes deu outros nomes babilônicos. Quais são? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego, respectivamente. Esses nomes tinham a ver com as divindades pagãs da Babilônia. Esses rapazes moravam no Palácio Real, hoje identificado com o sítio arqueológico de Kars, na margem ocidental do rio Eufrates. E após um treinamento de 3 anos, Daniel e os seus companheiros foram apresentados a Nabucodonosor, que, segundo o relato, achou 10 vezes melhores esses rapazes do que todos os mágicos e astrólogos em seu reino. 10 vezes mais. Daniel chegou a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele alcançou uma fama de excelência. Sua fama o encaminhou primeiramente a estar entre os que eram 10 vezes mais sábios que os magos ou astrólogos. Está lá em Daniel 1:20. Lhe fez ser governador e principal de todos os sábios de toda a província da Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Daniel 1:48. Tornou um dos 3 líderes dos 120 sátrapas ou governadores da Babilônia lá já no tempo de Ciro. Isso já em Daniel 6, de 1 a 2, e destacou a sua fama, abriu portas. Então a admiração dos reis por Daniel levantou o quê? A inveja de outros que procuraram difamar Daniel. Conta a narrativa bíblica no capítulo 6, que Dario, o rei medo-persa, que conquistou a Babilônia depois de Nabucodonosor e Beltesazar, nomeou Daniel como um dos supervisores dos sátrapas, porque em Daniel havia um espírito excelente e até pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O que é um espírito excelente, falado em Daniel 5:12 e 6:3? Primeiramente, podemos dizer que o espírito excelente é o requisito fundamental para vencer a difamação. Sem um espírito excelente, você não consegue vencer a difamação, pois provavelmente ela se baseia em alguma coisa e quando você não tem alguma verdade, quando você não tem um espírito excelente, você tem muitos erros que podem ser explorados por seus adversários, tornando mais fácil te difamar.
Assim, um espírito excelente é condição para você vencer a difamação. Mas quem tem um espírito excelente? Quem tem é aquele que é provido de três coisas: caráter, sabedoria e fé. Para entendermos isso e sabermos como vencer a adversidade, quando a adversidade é a difamação, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 6, e os versículos lidos serão de 1 a 5. Vamos ler então essa passagem que diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, ou príncipes, ou sátrapas, e estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, ou príncipes dos sátrapas, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Estudando e meditando nesse texto, encontramos 3 orientações, 3 conselhos de como nos comportarmos para mantermos nossa fama e, sendo alvo de difamações, como enfrentá-las. A primeira coisa que percebemos com o exemplo de Daniel é que, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. O difamador quer pegar em alguma coisa que você possa fazer de errado. E todo homem erra em alguma coisa. Ninguém é perfeito. Vejam, se eu não estou falando a verdade. Na política, a oposição sempre fica anunciando alguma coisa errada que a situação faz, e vice-versa. Quando alguém não gosta de outra pessoa, ela exalta o quê? Os seus defeitos, e não as suas qualidades. Isso é difamar. Todos temos defeitos e qualidades. Numa balança, se pesar mais os defeitos, sua fama é ruim. Então, o difamador faz tudo para pesar os defeitos e, se não tiver suficiência, ele o inventa. Meu falecido irmão tinha um grande amigo que gostava tanto dele que uma vez ele me disse o seguinte: fulano é meu amigo, ele é assim. Se ele é seu amigo, você não tem defeito. Mas se ele não gosta de você, ele inventa um. Daniel não tinha defeitos que pesassem a balança contra ele. Pelo contrário, a balança ser extremamente favorável a ele. Sabe por quê? Porque ele era excelente e tinha um caráter ilibado. O dicionário diz que excelente é um adjetivo de 2 gêneros. Significa aquilo que excede, ou seja, que é excessivamente bom, que é com ótima qualidade. Se aplica quando falamos que aquele filme é excelente, também se refere a superior em seu gênero, perfeito, primoroso, exímio, inigualável. Por exemplo, quando usamos a frase "o jovem era um excelente aluno", ele se tornou um excelente presidente. Essas eram as qualificações de Daniel. Se você não as tem, ninguém vai conseguir piorar o que você já é. Então, você deve buscar a excelência, porque você já tem má fama. E como Daniel fez isso? Vemos alguns trechos que nos fazem compreender onde Daniel revelava essa excelência.
A primeira delas está em Daniel 1, 5 a 8, e diz: E orei, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja que o rei determinou o que eles iriam comer. Era uma ordem. Aqueles manjares deviam ser o que de melhor havia na época. O próprio rei se alimentava da mesma comida. Mas aqueles alimentos eram produto de sacrifício e oferendas aos deuses pagãos. E Daniel resolve não se contaminar. Daniel podia comer aquilo? Podia. Paulo falou, isso não é nada, né? Se fosse um de nossos jovens de hoje, talvez fosse até experimentar para ver se era bom realmente, e devia ser saboroso. Mas Daniel era diferente. Ele era excelente de espírito e não queria se contaminar. Desejava ser melhor do que a média, ter mais zelo pelas coisas de Deus. Ele estava sob um processo de aculturação. Os jovens teriam que fazer contato com a comida, com a língua, com a escrita, com a religião da Babilônia. Teriam seus nomes mudados para depois servirem ao governo. Se Daniel cedesse, poderia se dar bem. Mas Daniel preferia os legumes a comer uma iguaria que lhe afastasse de Deus. O filósofo disse que o homem é produto do meio. Daniel disse o contrário com suas ações. Não, quem tem um espírito excelente não deixa o meio te fazer, mas ele modifica e refaz o meio. O que Daniel fez então? Ele disse para o eunuco-chefe: Eu não vou comer isso não. É comida contaminada. É coisa ofertada a esses deuses mentirosos daqui. Eu não vou comer isso não. Foi assim que ele falou com o eunuco. Se fosse, o livro de Daniel ia ter só um capítulo, pois depois disso ele seria morto por descumprir uma determinação real. Mas o que Daniel fez? Ele pediu ao eunuco-chefe, que permitisse, não se contaminasse com aqueles alimentos. Daniel foi sábio, não foi rebelde nem insubordinado, mas ele primeiramente pediu permissão e depois, diante da consideração do eunuco, para demonstrar preocupação com seu bem-estar, né, bem-estar do eunuco, porque ele falou, se eu fizer isso, o rei me pega. Ele propõe um teste, um período de 10 dias para que o eunuco avaliasse. Ele conseguiu com muito jeitinho, com muita sabedoria, avaliando tudo e propondo uma alternativa que fosse positiva para todos eles. Ele foi um sábio. Sabedoria era um traço das características de Daniel. A outra era a fidelidade. Daniel era fiel a Deus, aos reis que serviu, e a fidelidade está ligada à verdade. Quem não é fiel não merece confiança. A fidelidade está diretamente ligada à verdade. Em falar a verdade e pela verdade se tornar digno de confiança. Ninguém confia no mentiroso. Conta-se uma história que um menino que pastoreava um rebanho de ovelhas, na hora dele ficar tomando conta das ovelhas enquanto os outros pastores iam descansar, ele gritava, um lobo, um lobo! E todos vinham correndo para evitar que o lobo atacasse o rebanho. Ele fez isso 3 vezes e ria dos pastores que chegavam correndo, assustados para espantar o lobo e voltavam chateados por causa daquela pegadinha. Até que um dia apareceu um lobo de verdade e ele gritou, um lobo, um lobo! Mas ninguém veio, porque ninguém acreditou. E o lobo capturou uma das suas ovelhas. O mentiroso não tem crédito.
não é acreditado e sua fama não é boa, não é positiva. Portanto, não é considerado uma pessoa de espírito excelente. Quem é assim não precisa de difamadores, ele se autodifama voluntariamente. Outra coisa que, além de um espírito excelente, devemos ter é um caráter íntegro. O caráter descreve os traços morais da personalidade de uma pessoa. A personalidade você nasce com ela, você é assim, mas o caráter é forjado pelos seus princípios e crenças. Os difamadores não podiam pegar Daniel em nenhuma falha de caráter, senão em sua própria fidelidade, em sua fé. Então arquitetaram algo que pudesse fazer com que sua fé fosse de encontro a uma lei ou uma determinação do império ou do imperador. Criaram uma lei para confrontar com os princípios e crenças de Daniel. Como disse meu irmão, quando não tem defeito, inventa um. A estratégia era fazer uma qualidade virar um defeito, quando defrontada com uma lei imperial. Hoje estamos sendo levados a confrontar a nossa fé, nossos princípios, com leis que cada vez mais se afastam dos propósitos de Deus para o homem. Leis são editadas em nosso Congresso Federal, na Câmara Estadual, nas câmaras municipais, que afrontam as orientações bíblicas. Não podemos nos curvar a elas. Melhor é obedecer a Deus e aos homens. Daniel agiu assim e seus difamadores sabiam que assim ele agiria, assim como aqueles que querem afrontar a igreja do Senhor agem hoje em dia. O método não muda e não deve mudar o quê? A nossa atitude. Tem que ser a mesma de Daniel, o nosso exemplo bíblico. Daniel não podia administrar a orquestração inimiga. Portanto, restava o quê? Ser firme em seu caráter, se prendendo às suas convicções e à soberania de Deus, à sua fé, e deixar as consequências de sua inocência nas mãos do Senhor, a quem ele jamais ousaria desobedecer. Os difamadores induziram ao rei Ciro a editar uma lei que durante 30 dias ninguém poderia pedir coisa alguma a qualquer deus ou pessoa, senão ao rei. Daniel soube da lei, mas ele orava e adorava ao Senhor 3 vezes por dia e não deixou de fazê-lo, mesmo a despeito da lei. Seu caráter não era forjado pela lei dos homens, mas pelas leis de Deus. Tinha integridade de caráter. Integridade vem do latim integritate. Significa a qualidade de alguém ou algo a ser integre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, pundoroso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. Daniel tinha um espírito excelente e um caráter íntegro, um caráter inteiramente forjado por Deus. Não deixou de adorar e orar a Deus por causa da lei. Foi preso e condenado por isso. A pena, ser julgado na cova dos leões. Ele poderia ter se acomodado e seguido as leis dos homens, mas não. Ele era melhor, ele era excelente em sua sabedoria e fidelidade. Também possuía um caráter íntegro. Não ia mudar. As situações não modificavam sua postura ou conduta. Ele era reto. Não se conformar com esse mundo te faz ter um espírito excelente e um caráter íntegro. Não se conformar e ser melhor diante de Deus é buscar santificação. Foi isso que Daniel fez. Abraçou a verdade e deixou o engano. Não seria um mentiroso para o rei, se escondendo para adorar e orar, ou um mentiroso para Deus, deixando de orar e adorar
Para vencermos a adversidade, quando a adversidade é a difamação, devemos decidir ter uma excelência e um caráter íntegro. A segunda lição que extraímos para vencer essa adversidade, que é a difamação, é que em meio à difamação decida manter seu relacionamento com Deus. Daniel sabia que sua vida corria perigo por causa daquela lei que proibia qualquer tipo de adoração ou súplica a outro que não fosse o rei durante 30 dias. Os reis de antigamente, eles eram investidos de uma conotação divina, eram considerados deuses. Mesmo em risco, Daniel não deixaria de adorar e orar ao Altíssimo. Ele já havia experimentado os atributos sobrenaturais de Deus. Lembram? Os legumes o fizeram estar mais bem nutrido que os demais que comiam dos manjares do rei. Deus tinha revelado sonhos de Nabucodonosor. Viu esse monarca virar um animal e voltar a ser humano e adorar o Deus de Daniel. Deu interpretação ao que foi escrito na parede por uma mão sobrenatural. Não podia negar um Deus que a ele havia se revelado tão poderosamente. Não podia parar de se relacionar com esse Deus tão poderoso e gentil que o prosperara em meio à desolação de Israel e Judá. Era melhor morrer do que se afastar de Deus, mesmo que por um mês. Hoje muitos se afastam de Deus para desfrutar alguns prazeres, para se desincumbir de compromissos na igreja, de ter que ser um ponto fora da curva no meio da sociedade, de ter que viver de forma diferente. Quem não mantém um profundo relacionamento com Deus, quando é difamado em casa, no trabalho, na igreja, ele resolve abandonar tudo. Não querer mais saber de ler a Bíblia, de fazer suas orações, de ir à igreja, de se ir diante da difamação, de romper com as coisas de Deus, chutar para cima tudo, meter o pé no balde, como diz a gíria. Daniel preferiu não se afastar de Deus nem um instante sequer. Por isso, foi chamado pelo anjo de Deus de Daniel, homem muito desejado, lá em Daniel 10, 11. Daniel tinha experimentado muitos sofrimentos. Viveu o ataque a Jerusalém durante o sítio, viu cadáveres dos que morreram de fome durante o cerco de Jerusalém, viu crianças serem mortas, velhos serem agredidos, soldados serem traspassados por espadas, lanças e flechas e agredidos com martelos, viu o templo do Senhor ser saqueado, foi afastado de seus pais, de seus parentes e amigos, seguiu cativo para uma terra distante e diferente. Ele podia lembrar desse sofrimento todo e dizer: eu vou ficar um mês sem adorar e orar, vou chutar o pau da barraca, como diz a gíria. Mas seus adversários viam nele um espírito tão excelente, um caráter tão íntegro, que pensaram que ele jamais faria isso. Só podiam pegá-lo em suas virtudes, em sua fé, em sua fidelidade, em sua sabedoria e verdade que sempre o acompanhou. Até seus inimigos criam que ele não deixaria, não abandonaria, não negaria seu Deus e sua fé. E eles estavam certos. Ele se manteve íntegro diante da má fama de que poderia sofrer em desobedecer à lei do rei, em proveito de obedecer sua consciência para com as leis de Deus. Quando você estiver vivendo a difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento te fará ter um espírito excelente e um caráter íntegro. Manter seu relacionamento com Deus revela que você tem sabedoria necessária para enfrentar essa adversidade.
A terceira observação, conselho ou recomendação para nos comportarmos diante da difamação é: em meio à difamação, decida não ceder. Daniel não cedeu aos seus adversários, não cedeu ao seu medo, não cedeu à lei do homem em prejuízo da lei de Deus. Não cedeu às suas convicções, não cedeu à tentação de ver a frustração de seus adversários se ele deixasse de adorar e orar a Deus. Não cedeu ao desejo de mentir, fingindo não adorar e escondidamente fazer aquilo. Não cedeu diante do rei afirmando que realmente tinha adorado e suplicado a Deus. Não cedeu diante dos leões e Deus o honrou. Sabemos o que Deus fez por ele. O próprio rei não queria que ele fosse lançado na cova dos leões. Ele tinha uma fama excelente. O rei perdeu o sono. Foi lá de manhã e, para sua alegria, aquele homem de espírito excelente e de caráter íntegro havia sido salvo por Deus e provado a sua inocência. Somos convidados todos os dias a ceder um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e devagarinho irmos nos conformando a este mundo. Nós podemos mudar o meio e não sermos mudados pelo meio. Daniel nos ensina que não precisamos ser iguais às pessoas do mundo para termos boa fama e aceitação. Ele nos ensina que nós somos agentes transformadores do mundo e podemos mudar o meio em que vivemos por nossas condutas, buscando ter um espírito excelente e um caráter íntegro. Daniel não podia fazer o rei voltar atrás. As leis dos caldeus e medo-persas diziam que o rei era infalível. Sua infalibilidade era demonstrada por suas leis que não podiam ser revogadas mesmo por ele. Vemos isso também em Esther, uma lição que nós estudamos anteriormente, quando Xerxes decretou contra os judeus e não pôde revogar o decreto e acabou, para manter Esther e os judeus vivos, decretando outra lei em que dava autorização aos judeus para se protegerem, para se defenderem de quem quisesse lhes fazer mal. Interessante que sua infalibilidade é imitada por alguns governantes de hoje. Se sentem infalíveis, inerrantes. Daniel não podia mudar isso, também não podia recusar a cova dos leões, não podia tapar a boca dos leões, mas ele podia manter-se íntegro e orar, mantendo o seu bom relacionamento com Deus, que o tinha por muito desejado. Ele decidiu não ceder, mesmo não podendo mudar a sua sorte, crendo que Deus poderia mudar essa sua sorte e, se não o fizesse, que o acolheria em sua fidelidade na eternidade. Daniel também não quis ceder à tentação de se vingar dos seus adversários. Escolheu um caminho ainda mais excelente, que o levou a vislumbrar o que aconteceria nos tempos do fim, e a ele ser revelado que ressuscitaria para a vida eterna. Ele é um profeta. Em meio à difamação, decida não ceder a nada que te faça retroceder em sua excelência de espírito, em sua integridade de caráter. Continue em busca de conhecer a Deus e servi-lo melhor, de desenvolver a sabedoria divina e a fé em sua vida, e a difamação será vencida, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Marcos 4:22. Fazendo isso, você vencerá a adversidade quando a adversidade é a difamação, pois Deus fechará a boca dos leões. Não ceder é um exercício de fé. Concluindo, caráter, sabedoria e fé são ingredientes para se construir um espírito excelente como o de Daniel. Quando a adversidade for a difamação,
tenha um espírito excelente e um caráter íntegro. E mantenha seu relacionamento com Deus. Caráter, sabedoria e fé é o que você deve cultivar para vencer a adversidade, quando a adversidade é a difamação. Cultive isso, e o mais, como fechar a boca dos leões, ele fará. Amém.